Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Já se inscreve no canal Josias Dias. E você que já é inscrito no canal Josias Dias, confere aí se ainda está aí a sua inscrição, porque a plataforma tem tirado muitos inscritos, certo? Não sou eu que estou tirando. Vá lá, confira se ainda está inscrito. Se não tiver, se inscreve em nome de Jesus. Deixa teu joinha e compartilha este vídeo em nome de Jesus. O tema para este vídeo, para a glória de Deus Pai, é esse que você está vendo aí no rodapé do vídeo. Eu quero pregar aqui para líderes, quero pregar aqui para pastores. Mas os pastores não querem aprender com as ovelhas, os pastores não querem aprender com os pequenos. Mas eu quero direcionar esse vídeo a você que é pastor de igreja, você que é dirigente de congregação, a você que é porteiro de igreja, né? Mas especificamente a você, pastor. Tem muitos pastores reclamando que as igrejas estão vazias. Você está buscando lenha pelas madrugadas, pastor, para manter a fogueira acesa? Eu quero deixar aqui o versículo aqui para os pastores que estão reclamando das igrejas vazias. A receita está em Lucas, capítulo 15, versículo 4. A receita para as igrejas vazias encherem. Quer ver sua igreja cheia? A receita está aqui em Lucas, capítulo 15, versículo 4. E veja a sua igreja cheia, a sua congregação cheia pelos olhos da fé. Diz assim, Lucas 15, 4. Que homem dentre vós, que pastor dentre vós aí, de vocês, que homem dentre vós, tendo uma ovelha e perdendo a ovelha, uma pessoa não ofertante, não dizimista, programática, uma pessoa difícil de lidar, perdendo ela, vai dar graças a Deus, isso é da minha igreja. É isso que está dizendo o versículo? Que homem dentre vós, isso é Jesus falando em parábola para líder, liderança, para você, líder. Que homem dentre vós tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. Veja que Jesus está dando a receita para você encher a sua congregação. Está dizendo que homem dentre vós tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que a acha. O que vemos hoje é pastores deixando a perdida lá e correndo atrás das 99, porque são ofertantes, são dizimistas, né? Mas Jesus está ensinando a receita para encher a sua congregação. A receita, pastor, é você ir atrás das ovelhas perdidas. Quantas vezes os senhores ligaram para um irmão, uma irmã que sai da sua congregação, ligando, irmão, por que não veio mais para o culto? Minha irmã, por que não veio mais para o culto? Quantas vezes os senhores, pelo menos, ligaram, né? Deram um telefonema, ou mandaram uma carta, ou mandaram a campanha visitadora? Não, você não vai fazer isso porque a pessoa não dá lucro. A pessoa não é dizimista. É uma alma que Jesus morreu na cruz por ela, mas para vocês não tem valor. Não importa se Jesus morreu na cruz por ela também. Porque o que importa para vocês é ser dizimista fiel. Pastores, você que reclama da sua igreja vazia, você está pagando preço, está jejuando para Jesus mandar as almas, está dando um bom exemplo de líder. No livro da sua congregação, todas as pessoas que aceitam Jesus como Salvador, vocês botam lá o nome no livro da congregação. No livro da congregação tem mais nome de pessoas que se desviaram, que saíram da sua congregação, ou pessoas que entraram. No livro da igreja, da congregação, tem mais nome de pessoas que saíram ou de pessoas que estão. Aí eu lhe pergunto, e as que saíram? Saíram por quê? E o que os senhores fizeram para resgatar a ovelha perdida? Não, vocês preferem ficar com a 99, não é? O que os senhores fizeram com a ovelha perdida? Foram atrás? Porque
em muitas congregações há mais pessoas que saíram do que as que ficaram. E o que mais me chama a atenção é que os líderes religiosos não estão nem aí. Mas se você for um dizimista fiel, ele vai atrás de irmão, irmã, você não pode sair porque você é a coluna da igreja. Você é a coluna da congregação. Não é assim? Mas Jesus está dando a receita para encher a congregação. Porque aqui está crescendo o número de desigrejados por causa do maus exemplos dos senhores pastores adulterando, né? Pastor e adultério em cima dos púlpitos, pastores que usam versículo da Bíblia em cima dos púlpitos para desabafar, ferir o irmão e a irmã porque não deu dízimo, em pleno culto de domingo tem pastor, ele sabe quem é um dizimista e quem não é. Então ele pega o versículo da Bíblia para ferir os irmãos, as irmãs, não dizimistas, é isso que vazia a igreja, porque vocês estão pregando tradições religiosas, estão pregando doutrina interna da igreja. O que vazia a igreja já começa pelo porteiro da igreja. Há muitos pastores que não têm a visão de Deus e não bota pessoas reveladas para ser porteiro, não bota pessoas reveladas para ser diácono, pessoas reveladas pelo Espírito Santo de Deus para ser um evangelista, para ser um presbítero, para ser um pastor. E começa pelo porteiro da igreja, para a igreja encher. Aí tem congregação que o pastor bota uma pessoa da cara fechada, pior do que a minha, pessoa sem educação nenhuma, com a cara de ódio. Aí os casais vão chegando nos domingos para a congregação, aquele porteiro lá está com a cara feia, não dá um sorriso. Então o segredo já começa na portaria, pastor. Bota uma pessoa sorridente, não que fica abrindo os dentes toda hora, a todo momento. Uma pessoa elegante, educada, um casal, uma mulher e um homem, uma mulher para receber as irmãs, um irmão para receber os homens, uma pessoa que seja uma pessoa elegante. Quantas congregação eu fui em que o porteiro apertava a mão de quem ele bem queria. Quantas vezes eu também não já senti da pele de chegar na congregação e ele assim, apertar a mão assim do porteiro, ele recuar e matou eu espiritualmente. Acabou a minha adoração a Deus naquele momento. Porque isso são pessoas que o diabo não está usando, é elas que estão usando o diabo. Então o segredo para a igreja encher começa da portaria, bota os irmãos para trabalhar, bota os irmãos que têm chamada, não os babão ovo, não os bajuladores, não os que querem cargo e não têm a chamada, a vocação. Comece pela portaria, pastor, bota pessoas elegantes. Eu falo isso porque eu já passei em congregação, que chegava, toda vez que o porteiro me via, parecia que ele estava vendo Satanás na frente dele. Parecia que ele estava vendo o demônio na frente dele. Ele ficava apavorado quando me via e quer ir para o céu. Que céu? Que céu é esse que esse povo quer ir? Que não ama seu irmão, que guarda mágoa e rancor do seu irmão. E não é só comigo, não é com muitas pessoas que isso acontecia. Mas eu também já fui em congregação que quando o porteiro me via, e quem sabe você está me ouvindo também, aconteceu isso com você, ele ficava feliz e ele recebia com alegria, com educação, com prazer na alma. Né? Isso dava gosto ir para aquela congregação. Então tudo isso influi para a congregação encher. Eu também já fui, que eu sou muito de visitar a congregação, muito mesmo, me aprendi muito com isso, que a Bíblia diz, examinar o espírito. E eu tenho feito muito isso. Eu também já cheguei em congregação, de chegar lá, tá lá na porta da congregação. Lista dos irmãos não dizimistas. Isso mesmo. Eu não estou inventando nada, não. O que eu estou falando aqui, muita gente também já viu isso aí. Pessoas que, eu não vou dizer o nome aqui da congregação, né? Não vou dizer aqui o nome do pastor, mas botou lá a lista dos dizimistas, não foi só em uma congregação, não. Foi em duas que eu passei que eu vi isso. E a congregação era lotada, mas os irmãos não estavam dando dízimo. A maioria não era dizimista, então botou lá a lista dos não dizimistas. Isso é humilhação para quem não dava o dízimo. E para quem dava, ficou do seu ego. E não demorou muito para a igreja começar a esvaziar. Então, quando a igreja está enchendo, a culpa dela esvaziar é dos senhores líderes. Porque a igreja vai ser do jeito que o líder é, do jeito que o pastor é. Se o pastor gosta de oração, ele vai ser uma igreja de oração. Se o pastor gosta de amar as ovelhas, as ovelhas vai ser umas ovelhas que vai ter amor para o seu irmão. Mas se o pastor gosta de mamão, vai ser uma igreja de confusão.
Começando pelas consagrações, só vai consagrar quem é dizimista. Esse é o motivo das congregações estar vaziando, porque estão consagrando família, que é para o dízimo ficar entre eles mesmos. Estão consagrando por diácono, por presbítero, porteiro de igreja, só quem é dizimista fiel. Então isso está acabando a igreja, o judaísmo dentro da igreja. E se falar na política, que quando chega os líderes, se você não... Ele apresenta o candidato à igreja e se ele souber que você não votou no candidato dele, você vai ser excluído, vai levar o nome de rebelde, de ovelha negra, e aí vai. Que deveria ser proibido por lei, política dentro da congregação. Não é ainda, mas pelo menos algumas congregações aí não aceitam política dentro da igreja. Então, o que está esvaziando a igreja é isso, que até para você aprender, eu nasci num lar evangélico, na igreja evangélica, que no estudo bíblico, veja bem, guarde isso, o pastor botava um quadro e botava o tema que ele ia ensinar na escola dominical. E botava o versículo. O irmão lê o versículo tal, a irmã lê o versículo tal, aí tudo em cima daquele tema. Era tudo de graça, você aprendia muita coisa. Eu aprendi muita coisa na igreja evangélica cristã. Era assim que funcionava lá. Não tinha esse negócio de estar vendendo revistinha, não. Mas hoje, em cima das congregações, na maioria das congregações, tudo é dinheiro, é revista. Você sabe quanto custa uma revista? Você sabe quantos milhões a publicadora da igreja ganha vendendo revista? Mas você sabe quantas vezes essas publicadoras das igrejas, esses líderes da igreja, pegou uma renda daquela para abrir um hospital para os crentes, um hospital, para investir na cirurgia de algum irmão? Não. Dá dinheiro demais de revista. E não é só na igreja A, na igreja B, quase em todas. Quase em todas é assim. Pelo menos a única que eu conheci que não trabalhava explorando os irmãos era a igreja que eu nasci. Era ensinado no quadro e porque ele não queria esse de revista, certo? E então isso esvazia os irmãos, é a exploração da fé. E sem falar em culto do pastor, que tem que levar uma oferta, a igreja toda tem que dar uma oferta, um valor tal para comprar o prédio do pastor ou dar aquele dinheiro a ele. A campanha das irmãs do grupo, aí, farda, tudo isso a igreja não ajuda, além dos irmãos dar os dízimos e a oferta, mas quando faz essas coisas, quando pede uma ajuda, algum irmão necessitado pede uma ajuda na igreja, eles não tiram o dinheiro lá da igreja, levanta os irmãos que aqui pode ajudar com tanto e tanto, e não mexe no dinheiro da igreja. Então isso esvazia a igreja, porque ninguém engana a igreja. Nenhum líder, nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum bispo engana a igreja. A igreja está vendo isso. Muitos irmãos não saem da congregação porque não tem outra melhor. Sai dessa, vai para outra pior. É a exploração da fé. Mas vai haver um grande avivamento no Brasil e no mundo. Vai haver um grande avivamento. Estou falando um grande avivamento. E este grande avivamento não é um avivamento de irmão pentecostais falando em línguas, pulando, dando glória a Deus, aleluia, tendo revelação, não. Que quisera que fosse, mas não é. Esse grande avivamento vai ser a grande perseguição aos cristãos, o grande ódio aos cristãos. Nós seremos perseguidos. E os senhores mercenários da fé estão contribuindo para isso. E os senhores pastores políticos estão contribuindo para isso. E os senhores pastores em adultério, que abafa tudo, estão contribuindo para isso. E os senhores pastores que estão em segundo casamento, traindo a sua esposa, vocês estão contribuindo para a grande tribulação, porque a grande tribulação vai ser causada pelo anticristo, pelo sistema político, perseguindo a religião, perseguindo os cristãos. A grande perseguição vai ser do homem para o homem, vai ser, não é Deus. Agora, a ira de Deus vai ser sobre a humanidade, mas a grande perseguição vai ser um grande líder político que vai perseguir a religião. E os senhores estão acelerando essa grande tribulação, esta grande perseguição, porque esta igreja que prega o judaísmo no lugar do cristianismo, essa igreja que prega para você aceitar Jesus e ensina Moisés, esta igreja vai passar pela grande tribulação. E os senhores estão contribuindo para isso. Estão investindo. O que deixa as igrejas vazias é que a maioria dos líderes estão investindo em 4 paredes. Estão investindo em 4 paredes. A disputa é grande.
Um aqui foi uma igreja lá em São Paulo, na área nobre, grande, parece até um castelo, outro lá quer fazer maior. E assim sempre foi a disputa dos senhores. Enquanto os irmãos dizimistas, fiel nos dízimos, mas veaco no aluguel, fiel nos dízimos, mas pede emprestado e não paga, fiel no dízimo, dá o dízimo ao pastor e deixa o filho sem o leite. Fiel no dízimo, visando um cargo, porque eu não sei que tanta deseja isso para o cargo, e quando recebe o cargo, não tem a chamada, aí vai pagar o preço. Então, meu objetivo aqui é fazer você pensar, não é falar de mal do pastor nem da igreja, é falar para você o meu ponto de vista de como fazer a congregação encher. Por que está vazia? Porque os senhores não querem ir atrás das ovelhas que não dão dízimo a vocês. Eu já estive na frente de uma obra, já fui dirigente de uma congregação, e quando eu chegava na congregação, só eu e as paredes, não tinha ninguém. Mas eu ficava lá de joelho, eu não ficava sentado na cadeira, se lastimando, murmurando, eu ficava de joelho. É isso que o senhor tem que fazer, ficar de joelho. E quando as pessoas chegarem, vocês ter educação e respeito pelas almas. E pregar o evangelho, o amor às almas, não por amor ao dinheiro. Agora o que vemos hoje é muitos pastores explorando, pregando Malaquias, pregando salvação e budismo, explorando as ovelhas, querendo se enriquecerem, aí ainda acha pouco, aí quer ir para a política. Vocês acham mesmo que um pastor que usa a palavra de Deus, as congregações, dizendo que se você não der o dízimo, você é ladrão, vai para o inferno, está roubando a Deus, enganando você, distorcendo a Bíblia, você acha que o pastor desse na política, ele vai ser um exemplo, um bom exemplo, vai ser um bom parlamentar? Você acha que um pastor desse na política vai ser honesto? Eu ainda creio que tenha, mas é raro, é difícil, porque se o pastor da congregação usa a Bíblia, a palavra de Deus, que é a sua única regra de fé e prática, a palavra de Deus, não respeita a palavra de Deus, mente para você, prega judaísmo no lugar do cristianismo, prega Moisés no lugar de Jesus. Na igreja ele faz isso, imagina lá no Congresso Nacional, lá no Congresso, em Brasília, onde ele não vai usar a Bíblia, vai usar o livro da Constituição. Se esse cara não é honesto nem dentro da congregação, imagine lá onde muitos se vendem. E quantos pastores que entraram na política perderam a unção, perderam a graça, perderam o amor pelas almas, perderam o brilho de Cristo. A igreja não precisa de pastor na política para representar ela, porque nós já temos um representante que é o Espírito Santo de Deus. É quem representa a igreja, é o Espírito Santo de Deus, não é pastor da política, não. Por que é que o pastor quer entrar na política? É isso que faz onde muitos se corromperam. Deus chamou o pastor para ser pastor, não foi para lamentar. Chamou você para cuidar das ovelhas. Então, você acha mesmo que um pastor da política vai melhorar esse Brasil, onde eles estão dentro das suas congregações jogando os irmãos para fora, que não dão dízimo? Você acha mesmo que é vantagem você eleger um evangélico para a política? Veja aí o que aconteceu nessas eleições agora, onde a bancada evangélica, a maioria, foram contra os direitos trabalhistas. Agora eu não entendo como é que você vota num evangélico, num pastor, onde ele é contra os seus direitos trabalhistas, onde ele é contra você receber um décimo, umas férias, mas ele quer o seu dízimo, ele quer o seu dízimo do 13º. Mas lá eles aprovam leis injustas contra o direito trabalhista, são contra a escala de trabalho, eles querem que vocês morram de trabalhar. Então eles estão lá no Congresso, a maioria, presta atenção que foi que eles fizeram, os evangélicos que conhecem a Bíblia. Não é de admirar um político que não conhece a palavra de Deus, não tem temor a Deus, fazer leis injustas, é comum. Mas um pastor que conhece a Bíblia, aí vai lá dar uma canetada, e as eleições aí você vai votar no cara desse, pastor famoso que está lá, eu poderia citar o nome de tudinho aqui, mas eu não quero
fazer isso, não precisa, é só você olhar quais foram os pastores que foram contra aos seus direitos trabalhistas. Como é que você quer eleger um político, um cristão na política, se ele, quando está lá, só faz tudo para acabar com a sua liberdade, com os seus direitos trabalhistas. Não levante, não defenda a bandeira política, esquerda ou direita. Devemos levantar a bandeira do cristianismo. A nossa pátria, nosso partido é Jesus. Então, meus amigos, meus queridos, o que tem esvaziado as congregações é isso, é a falta de amor dos líderes pelas ovelhas. É a falta de amor. As ovelhas sabem quando o líder tem amor pelas ovelhas. Muitos líderes não estão nem aí para as ovelhas que saem. Muitos líderes socorrem atrás, é o que eu vejo de quem é dizimista. E quantas congregações estão aí de muito nome de pessoas que entraram e saíram, e quantas vezes os senhores foram atrás? Mas deram graças a Deus, porque aquela irmã saiu, aquele irmão saiu. Mas eu não quero exagerar, porque eu já passei por aí, vi tudo isso, essas aberrações em nome de pessoas que não deram dízimo ali na porta da congregação. Eu já vi isso em duas, eu já vi muita coisa, o pastor se gloriando porque a irmã saiu da congregação, né? Mas também já conheci muitos pastores, homem de Deus, existe sim, missionária, mulher de Deus, certo? Que se preocupa com as ovelhas, certo? Eu conheci mulher de Deus, missionária, mulher de Deus, né? Meu telefone já ligou, missionária ligando para mim para buscar feira. É raro, mas aconteceu comigo. Meu telefone ser ligado, missionária, irmão Josias, vem aqui buscar uma benção. E não foi uma nem duas vezes, não. Se não me falha a memória, foi 3 vezes. Então, essas coisas acontecem. Existe homem de Deus e mulher de Deus. Agora, para a congregação encher, primeiro, eu como um pastor, se eu sou pastor, eu tenho que ser exemplo. Eu tenho que ter amor pelas almas. Se eu não tiver amor pelas almas, não adianta ser pastor, vai ser político. Vai ser político. Se você crê que existe céu e inferno, e você está na frente da obra, então você tem que amar as ovelhas. Porque muitos não estão indo atrás da ovelha perdida. E não confunda a ovelha perdida com o filho pródigo. Então são os senhores que estão gerando ateu. Com esse evangelho explorador, evangelho do mamon. São por causa de vocês que está aumentando o desigrejado, porque vocês não têm amor pelas almas. Eu digo vocês, não exagerando, como eu já falei. Tem muitos homens e mulheres de Deus. Então procura a igreja séria, que não se envolve em política, que a prioridade dela seja o arrebatamento. Uma igreja que a prioridade dela seja Jesus, a bandeira dela seja Jesus. Igreja que a bandeira dela é esquerda ou direita, é Lula ou Bolsonaro, cai fora, irmão. Que está em jogo é a tua salvação. Procure um pastor que não se apega à política. Procure um pastor que se apega a Jesus. Jesus. Louvado e agradecido seja Deus. Então, esta é a receita para a congregação encher. Lucas 15:4. Lucas 15:4 é a receita. Agora, escuta aqui esse áudio aqui, ó. Saiu no sol quente para ir muitos pastores reclamando da igreja vazia. Quantas vezes você saiu no sol quente para ir visitar suas ovelhas, pastor? Quantas vezes você saiu para pegar canoa, para correr atrás de uma ovelha? Mas a ovelha não veio para a igreja, ela está rebelde. Eu não nasci para governar rebelde. E você também não foi chamado para governar anjo. Você foi chamado para resgatar a ovelha. Tá, você tem uma ovelha endemoniada que está muito trabalho. Jesus é seu modelo, sim ou não? E Jesus chega numa aldeia por nome de Gadara. E quando ele chega na aldeia de Gadara, vem o gadareno endemoniado que batia em todo mundo, quebrava as algemas, vivia dentro do cemitério e se cortava com as pedras. Todo mundo tinha medo, ninguém queria estar perto dele. Mas quando o bom pastor chegou, o bom pastor pegou aquele endemoniado, libertou ele, curou ele e salvou ele. Resumo de Vale Tudo. Então, meus irmãos, meus queridos, o que os senhores
tem feito com as pessoas que saem da Muitos congregação? pastores reclamando da igreja vazia. Quantas vezes você saiu no sol quente para ir visitar suas ovelhas, pastor? Quantas vezes você saiu para pegar canoa para correr atrás de uma ovelha? Mas a ovelha não veio. Você está correndo atrás da ovelha perdida? Ou você está ficando com as 99, dando graças a Deus porque a perdida foi embora? Eu quero que esse vídeo chegue a todos os pastores, todos os pastores, bispos, até os padres, né? Aliás, a igreja evangélica está muito a desejar, falta de amor. Isto é um dos sinais do arrebatamento. Jesus falou, porventura achará o Senhor fé na terra, o amor de muitos se esfriando. E os senhores estão contribuindo para que o amor de muitos se esfrie, porque o que enfria a fé de muitos é o falso ensinamento, a falsa doutrina, doutrina de homem, doutrina de herege. Então, em vez de reclamar porque a igreja está vazia, paga preço, dá exemplo, corra atrás dos que já saíram, porque são preço de sangue. Eu não sou melhor, nem você é melhor do que eu. Nós somos todos iguais diante de Deus. Nós não somos melhor do que ninguém, somos todos preço de sangue. Então, vamos amar as almas. Se você não tem chamada para ser pastor, procure a política, procure qualquer coisa, menos o pastorado. Porque pastorado é para quem tem chamada, para quem tem amor pelas almas. Então, no livro da sua congregação, tem mais nome de pessoas que entraram ou nome de pessoas que saíram? Pastor? Missionário? Apóstolo da televisão? Porque os senhores irão dar conta a Deus, Jeová, pelas almas que ele vos confiou. Fica na paz, fica na bênção e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus.